Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 3. Aleluia. Glórias a Deus. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Até nós vamos sentar. O autor dessa carta está falando a respeito do perigo que existe de nós, crentes, negligenciarmos a nossa salvação. O perigo de darmos pouco caso à nossa salvação. Ele diz que, falando àqueles crentes, àquela igreja, ele diz: olha, é necessário que vocês prestem mais atenção. Amém. Naquilo que vocês têm ouvido. Amém. Glória a Deus. E ele diz a razão: para que jamais nos desviemos. Provavelmente alguns crentes daquela igreja já haviam se desviado, e o autor dessa carta, irmão, ele estava preocupado com esses crentes que estavam se desviando, e ele não queria que isso acontecesse com outros crentes daquela igreja. Mas isso estava acontecendo porque eles não estavam prestando atenção, eles não estavam atentos. E o autor dessa carta, ele faz menção, ele cita como exemplo o que tinha acontecido com Israel no deserto. Porque Israel não prestou atenção no que Deus falou lá no deserto. Israel não deu ouvidos a Deus. Eles foram desobedientes e receberam a devida punição. Então era necessário que aquela igreja estivesse atenta. Eu vou mostrar isso através de alguns textos da Bíblia, que é possível nós perdermos a salvação se negligenciarmos. Vamos ler o primeiro texto, Mateus 7, 21 e 23. Esse texto está aí na Bíblia, ou está aí na tela. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Vamos, irmãos, examinar um pouco com atenção esse texto. Quem são essas pessoas às quais Jesus se refere neste texto? Quem são essas pessoas que Jesus está dizendo para elas: eu nunca vos conheci? Essas pessoas, aqui diz o texto, que elas expulsavam demônios, essas pessoas pregavam o Evangelho, e essas pessoas também realizavam milagres. Elas faziam essas três coisas: expulsavam demônios, pregavam a mensagem, ou seja, elas eram evangelistas, né? Pregavam a mensagem, e elas também realizavam muitos milagres.
questão, né, de expulsar os demônios. Irmãos, para alguém expulsar o demônio, não basta apenas usar o nome de Jesus. A pessoa tem que ser seguidor de Jesus. Amém? Amém. Se lembra dos filhos daquele homem chamado Cefas, que tentaram expulsar um demônio usando o nome de Jesus? O que é que os demônios disseram para ele? A gente conhece quem é Paulo, sabe quem é Jesus, mas você, quem é? Não adianta você tentar usar o nome de Jesus para expulsar um demônio se não tem um relacionamento com Jesus. Não vai funcionar, porque o nome de Jesus não é uma fórmula, né? É uma fórmula. Use o nome de Jesus e tudo dá certo. Não é assim. O nome de Jesus só tem efeito para quem tem um relacionamento com Jesus, amém? Para quem é seguidor de Jesus. Mas aí vem a pergunta: mas pastor, então, se esses aí expulsavam o demônio, como é que Jesus disse para eles: eu nunca vos conheci? Como é que fica então a questão? Irmãos, uma pergunta aqui: Jesus conhece todas as pessoas? Conhece, não é isso? Jesus conhece todo mundo aqui. Agora, quando Jesus fala para essas pessoas: eu nunca vos conheci, Jesus está se referindo a um conhecimento de intimidade. Jesus está dizendo: eu nunca conheci vocês na intimidade, e vocês nunca me conheceram na minha intimidade. Você pode conhecer alguém de vista, não é isso? Mas conhecer a pessoa na intimidade é bem diferente. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que, olha, eu não conheço vocês, e vocês nunca tiveram um relacionamento íntimo. Vocês me seguiam, vocês operavam milagres em meu nome, vocês faziam milagres, mas vocês nunca tiveram um relacionamento íntimo comigo. Eu não conheço vocês. Então, irmão, Jesus está falando aqui, está se referindo a pessoas que seguiam a Ele, que eram crentes, né? Crentes, entre aspas, que estavam na igreja, mas não tinham intimidade com Jesus. Vamos ver um exemplo: Judas, irmãos, expulsou demônio. Judas curou enfermos. Judas pregou o evangelho. Judas ficou ao lado de Jesus quando muita gente abandonou Jesus. Ele ficou ali, ele não foi embora. Se lembram daquela ocasião que quando Jesus disse que não ia mais multiplicar pão? Quando Jesus disse: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não pode ser meu discípulo. Aí diz lá o texto que uma multidão abandonou Jesus. Aí Jesus perguntou: e vocês também não querem ir embora? E aí Pedro diz: para onde iremos? Nós só temos as palavras da vida eterna. Judas ficou, irmãos. Judas não foi embora, não. Judas ficou com Jesus. Mas as intenções de Judas não eram corretas. Judas nunca conheceu o Senhor intimamente, embora tenha passado 3 anos e meio com Jesus. Tem pessoas, irmãos, que passam a vida toda dentro da igreja, mas não têm um relacionamento íntimo com Jesus. Estão na igreja, fazem a obra, mas não conhecem a Jesus intimamente. E é a essas pessoas que Jesus está se referindo, que Jesus está dizendo: olha, eu não conheço vocês, porque elas não obedeciam a Jesus. Jesus disse: vocês me chamam Senhor, Senhor, e não me obedecem. Essas pessoas seguiam a Jesus por interesse próprio, só faziam aquilo que lhes interessava, mas na realidade não obedeciam a Deus, não amavam a Deus. Estavam na igreja por interesses pessoais. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios 8,3.
mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Amém? Então essas pessoas não amavam a Deus, porque se amassem a Deus verdadeiramente, seriam conhecidas por Ele. Seriam conhecidas. Judas não amava a Deus verdadeiramente. Essas pessoas aqui, nesse texto de Mateus 7, elas não amavam a Deus verdadeiramente. Até porque, irmãos, Jesus diz assim: afastem-se de mim, vocês, Deus vai falar para essas pessoas, afastem-se de mim, vocês que só praticam a iniquidade, ou fazem o mal. Essas pessoas, elas praticavam o mal, o pecado, apesar de estarem na igreja. Ou seja, elas tinham uma vida dupla, né? Elas não apenas, irmão, não era o caso delas pecarem, porque nós sabemos que qualquer pessoa pode pecar, mas elas viviam na prática do pecado. É diferente. Uma coisa é você pecar, é um acidente, você pede perdão a Deus, Deus perdoa, e dá a volta por cima, vamos embora, olha para frente, né? Deus já perdoou, está arrependido, está triste, amém, Deus perdoa. Agora, outra história, a pessoa viver na prática, pecando dentro da igreja. Aí essa história eu nunca conheci vocês. É o caso desses aqui. E olha, irmãos, apesar de eles expulsarem demônios, fazerem milagres, pregarem a mensagem, mas eles não eram conhecidos por Deus, porque verdadeiramente eles não amavam a Deus. Vamos agora analisar um outro texto, Tiago 5, 19 e 20. Esse texto também nos ajuda a entender isso. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e o outro o fizer voltar para o bom caminho, lembre-se disso: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Irmãos, Tiago está falando aqui de um crente que se desvia da verdade. Olha aqui, pode deixar esse texto aí na tela. Diz assim: meus irmãos, se algum de vocês quem? Da igreja lá, né? Se algum de vocês é da igreja, está falando com a igreja. Tiago está falando com ímpio, está falando com crente. Se algum aí de vocês se desviar da verdade, e o outro irmão, né? Algum irmão da igreja, o fizer voltar para o bom caminho, lembre-se disso: quem fizer um pecador voltar, que pecador é esse? É o pecador da igreja, o pecador, né? Está seguindo ao pecador. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador. Que morte é essa que o Tiago está se referindo? Salvará da morte esse pecador. Que morte é essa? A espiritual. É a morte espiritual. Não é a morte física, é a morte espiritual. Reparem que Tiago chama o crente que se desvia de quê? De pecado. É pecador. Se esse crente persistir no pecado, qual é o resultado? A morte. A morte espiritual e, consequentemente, irmãos, a morte o quê? Eterna. Separação de Deus eternamente. Então esse texto, ele elucida essa questão também. Se o crente persistir no pecado, o resultado será a morte. Então esse texto, ele até nos fala da importância de ganhar os perdidos, mas não os perdidos que estão fora da igreja, os perdidos que estão dentro da igreja. Porque tem gente que está perdida dentro da igreja, caminhando para o inferno dentro da igreja, porque não conhece a Jesus intimamente, vive no pecado. E Tiago diz aqui: olha, quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador, e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Pecados de quem? A que pecados ele está se referindo? De quem?
do pecador, e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Então, é muito importante, quando tiver assim, se souber de um crente, né, que está desviado, ir para essa pessoa, falar, para ver se salva ela. Porque se ela continuar no pecado, o que vai acontecer com ela? Pode falar, vai o quê? Morrer. Não tem medo de dizer, não, vai morrer eternamente. Ela morre espiritualmente. Irmãos, e tem pessoas na igreja que precisam ser convertidas, amém? Amém. O que é que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Pedro não estava seguindo Jesus. Como é que Jesus disse para Pedro? Pedro, quando você se converter, porque você não é crente não, viu, Pedro? Você ainda não é convertido, você está comigo, você me segue, né? Mas você não é convertido ainda, Pedro. Quando você se converter, você, né, fortalece os teus irmãos. Está lá em Lucas 22, 32. Se você quiser conferir em casa esse texto, Lucas 22, 32. Os irmãos estão me seguindo ou estão pulando? Estão entendendo? Sim. Os irmãos estão com a cara assim de surpresa, preocupados, né? Tem mais aí. Pode mandar. Agora vem um texto ainda mais pesado. E esse texto, irmão, é, né? Hebreus 6, 4, 6. E a partir daí. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Irmãos, esse texto está falando de crentes e não de pseudos crentes, não. Ele está falando, esse texto está falando de crente. Porque alguém pode argumentar, não, pastor, esse texto está falando de pessoas que se fingiram de crente. Não, ele não está falando de pessoas que se fingiram de crente, não. Ele está falando de crente, porque a gente pode afirmar de maneira categórica de que o autor da carta aos Hebreus está tratando aqui de crentes. Sabe por quê? Olha o que essas pessoas, olha o que aconteceu com essas pessoas. Primeiro, diz aqui o texto que elas provaram o dom. Volta para o início do texto. Elas provaram o quê? O dom celestial. Sabe quem é o dom celestial aí? Jesus. Elas provaram de Jesus. Provaram de Jesus. Segundo, elas tornaram-se participantes do Espírito Santo, ou seja, elas tinham o Espírito Santo morando dentro delas. O Espírito Santo habitava dentro dessas pessoas. Terceiro, elas experimentaram a bondade da palavra de Deus. Olha, elas experimentaram. O que é experimentar? Experimentar, você prova, né? Você experimenta, né? Eles experimentaram a bondade da palavra de Deus. E mais, irmãos, e mais. Eles também experimentaram o quê? Os poderes da era que há de vir. Isso tem a ver com os dons do Espírito Santo e a unção de Deus. Essas pessoas tinham os dons do Espírito, eram pessoas ungidas, tinham unção, né? Tinham unção. Agora o que aconteceu com elas? Caíram. Elas caíram. E o que é que o autor aqui diz com respeito a essas pessoas? Que é impossível o quê? É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Por que é impossível? Porque elas estão fazendo o que com Jesus?
Crucificando. Elas estão crucificando de novo a Jesus. Então não tem mais como. Como é que vai fazer? E estão, desonrando o nome de Deus, essas pessoas. E aí, irmão, não tem mais jeito. Porque, irmão, a pessoa só nasce de novo o quê? Uma vez. Não pode se nascer de novo 2, 3 vezes, não. Imagina. Pastor, já nasci de novo 3 vezes. Que história é essa? Só tem uma vez que nasce de novo. Agora, irmãos, no caso dessas pessoas aqui, isso aqui se chama, sabe o quê? Apostasia. Pessoas que viraram as costas para Deus totalmente e não querem mais saber de Deus. É por isso que é impossível elas serem reconduzidas ao arrependimento, porque elas viraram as costas para o Espírito Santo de Deus. E quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? É o Espírito Santo. Se a pessoa não dá mais lugar ao Espírito Santo na vida dela, é impossível que elas retornem ao caminho, porque ela não dá mais, ela não ouve mais o Espírito Santo. Meus irmãos, aí está um perigo, de você ficar pecando, e peca, e peca, e peca, e peca. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai falar e você não vai mais ouvir. E aí, já era. Aí pronto, aí acabou-se. Aí não tem mais jeito. Na hora que a pessoa não ouve mais o Espírito Santo, ela está perdida, vai para o inferno. Porque ela não ouve, a voz que poderia convencê-la do pecado. Aí, irmãos, que esse é o pecado imperdoável. Muita gente fica, pastor, qual é o pecado imperdoável que a Bíblia fala? É esse. É o pecado contra o Espírito Santo. É você virar as costas para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu não vou mais te ouvir. Já era, perdeu, você está frito. Você está frito, está acabado. E não tem mais jeito, irmãos. Como? É o Espírito Santo que convence. Na hora que a pessoa endurece o coração, fecha o coração para o Espírito, não tem mais jeito. Então, essas pessoas aqui, que o autor da carta aos Hebreus está falando, essas pessoas, elas eram crentes, irmãos, crentes mesmo, crentes, eram firmes, cheios do Espírito, experimentaram o Espírito Santo, provaram do dom celestial, e tinham dons espirituais, mas se perderam. Mas elas se perderam, porque elas não estavam atentas. Então não tem mais como nascer de novo. Elas não têm como nascer de novo. Não estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Estou entendendo. Glória a Deus. Esse texto aí é muito sério. Esse texto aí é muito importante. Agora vamos para outro. 2 Pedro 2, 20 e 22. Pedro confirma isso que o autor da carta aos Hebreus está falando. Olha o que Pedro fala aqui: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi prometido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Pedro joga pesado. Vamos analisar esse texto? De quem Pedro está falando? Crente. Está falando de crentes, de pessoas que escaparam das contaminações do mundo. Amém? Amém. Quem já escapou aqui das contaminações do mundo? Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Você não está mais contaminado pelo mundo, amém? Amém. Quem escapou das contaminações do mundo tem que ter cuidado para não se enredar de novo. Verdade. Tem que ter cuidado.
Só se enredou no mundo, olha. E por ele, e pelas contaminações, o que? Dominados. Olha o que Pedro fala. Essas pessoas estão em pior estado do que no princípio, né? Do que no passado. Está em pior estado. Era melhor, diz aqui o texto, que eles nunca tivessem conhecido o Evangelho. Era melhor que elas nunca tivessem aceitado Jesus. Era melhor. Irmãos, o ímpio está em melhor estado do que aquele crente que vive no pecado. Vamos saber disso? Está melhor, muito melhor estado. É o que Pedro fala aqui. Era melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento de Deus. Irmãos, Deus está dizendo que é melhor nunca ter sido salvo do que ser salvo e se desviar. Melhor, nunca ter sido salvo. Muito melhor. Porque é como se fosse o cão. O cão volta ao seu vômito. E a porta lavada a revolver-se na lama, né? A porta toda lavadinha, limpinha, bonitinha, voltou para a lama. E agora? E o cão voltou para o seu vômito. É difícil, né? Mas é o que está escrito aqui, 2 Pedro, é o que está escrito. Então, essas pessoas que estão assim, nessa situação, enredadas pelo mundo, o estado delas é pior. Vamos ver agora no outro texto, que está em Judas, versículo 12 e 13. Aí na tela só vai aparecer os 12, versículo 12 e 13, mas eu vou ver o 11 também. O 11 não vai aparecer na tela. Judas. Judas só tem um capítulo, né, irmãos? Vou ver a partir do versículo 11. Olha o que Judas fala. Esse Judas aqui não sou irmão de Jesus, né? Foi também irmão de Tiago. Olha o que Judas fala. Ai deles, ai de quem? Os crentes. Ai desses crentes, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Misericórdia. Seguiram o caminho de Caim, buscaram o lucro e caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Agora vai aparecer na tela. Esses homens são o que? Rochas submersas. Rochas submersas. Por que eles são rochas submersas? Né? Essas pessoas, eles estavam dentro da igreja, né? Essas pessoas desviadas estavam dentro da igreja. E é um perigo que você ter crente desviado dentro da igreja, porque ele pode levar outros a se desviar pelo mesmo caminho que ele caiu. O pior perigo, irmãos, para o navegante, para o navio, são o quê? São o quê? As rochas que não estão à vista. Porque se o navio vê uma rocha lá na frente, o que é que ele faz? Mas se a rocha está debaixo d'água, né, o navio vai, bum, afunda o navio. Rocha submersa. Ninguém vê, mas está lá, esperando, né, pegar um de surpresa. São rochas submersas. Essas pessoas são perigosas. Olha o que diz aqui: nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Irmãos, as festas de fraternidade eram as festas que a igreja primitiva realizava, festas de comunhão.
né? Quando eles partiam o pão, tomavam o cálice. Era um momento assim muito alegre, né? De muita comunhão. Essas pessoas, ó, estavam nas festas, presentes, participavam das festas, né? Das festas de fraternidade. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água. Quando você vê uma nuvem assim, né? Assim, dá uma seca terrível, aí vem aquela nuvem escura, você diz o quê? Aí fica alegre, não fica? Vem chuva, que bom. Só que a nuvem passa e não teve chuva, meu. Rebate falso, né? Decepcionou você, não foi? Parecia que ia chover, mas não choveu. Só assim, a nuvem sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem fruto, 2 vezes morta. Irmãos, essas pessoas estão 2 vezes mortas. Essas pessoas estão 2 vezes mortas espiritualmente, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas erradas, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre. O que, irmãos? As mais densas trevas. Judas está falando aqui, irmão, de crente, viu? De crente. O que é que está reservado para esses crentes que se desviaram, que vivem na prática do pecado? As mais densas trevas. As mais densas trevas. Eles estavam na igreja, irmãos. O pessoal estava na igreja, estava lá nas festas, né? Agora, irmãos, eram pessoas, pastores, líderes, que só cuidavam de quem? De si mesmo. De si mesmo. Só cuidavam dele. Não tinham preocupação com ninguém. Não amavam a Jesus, não amavam as pessoas. Eram só eles mesmos, só eles. Irmãos, aí, ó, como no caso de Pedro, Judas também está se referindo a pessoas que se afastavam da salvação. É por isso que ele diz assim: ai deles. Judas fala isso, ai deles, porque estão perdidos mesmo, 2 vezes perdidos, porque, né, estavam preocupados só com eles. E eles, irmãos, essas pessoas, elas prosseguiram pelo caminho de Caim, vamos dizer aí, foram movidos pela ganância e se precipitaram no erro de Balaão, e pregaram e pereceram na revolta de Coré. Irmãos, Caim, Balaão e Coré, eles, em determinado tempo, tiveram um relacionamento com o Senhor, com Deus. Tiveram. Inclusive, 2 deles, Balaão e Coré, eram ministros do Senhor. Balaão era profeta e Coré era príncipe. Imagina. Tinha um relacionamento com Deus. Mas o erro de Caim qual foi, Deus? O erro de Caim foi desobedecer a Deus. Qual foi o erro de Balaão? O amor ao quê? Amor a quem? A quem, irmãos? Pode falar também, não. O amor ao dinheiro. Nós estamos meio desanimados hoje de manhã, a mensagem é? O amor ao dinheiro, irmãos. Cuidado com o amor. O dinheiro não é problema. O problema é o quê? O amor. E qual foi o problema de Coré? Foi se rebelar contra uma autoridade delegada. Ó, o problema de Coré foi esse. Se rebelou contra uma autoridade delegada, foi Moisés. E se deu mal. Irmãos, o que está reservado para essas pessoas é as mais densas trevas. Vamos agora voltar para Jesus, né? Nós lemos o texto de Jesus falando, foi Mateus. Vamos ver agora Lucas 12. Lucas 12. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: meu Senhor se demora a voltar. E então começa a bater nos servos da serva,
a comer, a beber, a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vamos ver alguns pontos principais desse texto? Deixa esse texto aí na tela. Observe, irmãos, que Jesus está falando aqui de servo e não de um pagão ou pecador. Jesus está falando de quem? De servo. Então Jesus está falando de quem? De crente, de igreja, da igreja. Ele está falando de igreja. Ele fala: felizes os servos. Quem é servo de Deus aqui? Levanta a mão. Glória! Glória a Deus! Então Jesus está falando de você. Sim, Jesus. É verdade. Jesus está falando Misericórdia. e de mim, né? Felizes os servos, vamos dizer isso? Felizes os servos, cujo Senhor encontra alguém vigiando. Amém? Canta para o seu irmão: você tem ligado, vigia, né? Vamos vigiar. Vigia a boquinha. Segundo ponto, esse servo conhecia a vontade do seu Senhor. Conhecia ou não conhecia? Conhecia. Ele conhecia a vontade do Senhor. Mas obedeceu? Não obedeceu. Terceiro ponto, o que é que ele fez quando o Senhor dele começou a demorar? O que é que ele fez? Espancar os criados, batiam. Começou a bater em todo mundo, foi? Né? Deu um tapa em um, deu um murro no outro. Ele então começa a bater nos céus e na serra, né? Tem esse tipo de crente, né? Não bate fisicamente, né? Mas bate de outras maneiras, né? Bate um, bate no outro, né? Bate um, bate, fica batendo todo mundo. Começa a comer, a beber, a embriagar, quer dizer, a vida totalmente, né? Agora, dentro da igreja, não é fora da igreja, está dentro da igreja essa pessoa, está dentro da igreja, está dentro da igreja fazendo essas coisas, né? Está fazendo dentro da igreja. Terceiro, observe, vamos observar para onde esse servo foi enviado. Olha o lugar para onde ele foi, versículo 46, ó. Para onde é que ele foi? O Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Qual é o lugar dos infiéis? Misericórdia. Não vai dizer, não vai dizer. Não é purgatório, não, pastor. Não é purgatório. É inferno. Irmãos, o lugar de infiel é onde? Aqui está dizendo que vai dar um lugar para ele, junto com os infiéis. Está entendendo? A palavra? Diga assim: eu estou entendendo. Estou entendendo, pastor. Está meio difícil, mas eu estou entendendo. Está difícil, mas eu estou entendendo. Irmãos, é o lugar com os infiéis. E fala aqui do castigo, né? Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá o que? Muitos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então aqui é crente também, né? Está tratando de servo, né? De crente. Vamos ler o texto de Mateus, não está aí, não vai estar na tela. Mateus 24, olha a sua Bíblia, Mateus 24, 12 e 13. Mateus 24.
Olha, irmãos, o que vai acontecer. Por que a razão disso, pastor, né? Por que acontece isso nesses crentes? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos desfiará. Mas aquele que perseverar até o fim, Jesus está se referindo a quem, irmãos? Esse amor de muitos aí. Que muitos é esse? Crente. É o ímpio ou é o crente que Jesus está falando? É do crente, irmão. Porque o mundo aí não tem amor. Jesus não está falando que o amor do não crente vai esfriar, não. Não, porque não tem amor. Não é o amor que eles têm. O amor é aquele amor carnal. Jesus está falando de crente aqui. Por a iniquidade aumentar, o amor de muitos crentes vai esfriar. Ó. E aí, irmãos, quando o amor esfria, começa a desobedecer a Deus, começa a praticar pecado. Sabe o que aconteceu? O amor por Deus esfriou. Aí a pessoa vai esfriando. E sabe o que ela perde, irmãos? Eu falei isso na quarta-feira. Ela acaba perdendo o temor. Perde o temor a Deus. E aí quando perde o temor a Deus, irmãos, né? Fica muito difícil. Perde o temor a Deus completamente. E aí entra mesmo no pecado. Então o amor vai esfriar. Agora quem vai ser salvo? Jesus disse: aquele que perseverar até a metade. Então, irmãos, até o fim. Tem que perseverar até o fim. E agora? Né? Não basta perseverar até a metade, tem que ser até o final. Irmãos, estão vendo? Não é fácil não, irmãos, né? Ser salvo não é fácil não, né? Por isso que a porta é o quê? Estreito, o caminho apertado, né? Nem todo mundo vai encontrar não, porque falta o amor, aí não persevera mais. Não persevera. Vamos ver 1 Timóteo, né? Vamos ver mais alguns textos. 1 Timóteo 4:1. Olha o que diz aqui. O Espírito disse claramente que nos últimos tempos. Quais são os últimos tempos? Hoje, nesses tempos. Alguns abandonarão o que? A fé. E seguirão o que? De doutrinas de Misericórdia, Senhor. Então aqui são aqueles que são arrastados, né? Por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eles tinham fé? Tinham. Mas o que aconteceu? Eles abandonaram a fé. Irmãos, até Paulo tinha uma preocupação, né, com a vida dele. Paulo, o apóstolo, tinha uma preocupação dessa questão de perseverar até o fim. Vamos ver o que ele diz? Esse texto não vai na tela. Abre 1 Coríntios 9. 1 Coríntios, não vai aparecer esse texto aí na tela. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Irmão, se Paulo está falando isso, é porque existe a possibilidade de uma pessoa correr errado, né, de um modo diferente e não alcançar. Entendeu? Corram de modo que alcance o prêmio. Vamos agora pular para 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém, Jesus. Eu mesmo não venha a ser. Mesmo não venha a Mas ser. Paulo, conhece o grande apóstolo Paulo, né? Apóstolo dos gentios. E daí? Não tem nada a ver isso, né? Se não perseverar até o fim,
não vai ser salvo. Irmão, Jesus contou, nós não vamos ter confessa, a parábola das 10 virgens, né? Irmãos, quem são as 10 virgens? A igreja. Crente. Quem são as 10 virgens? Crente. São crentes, viu? As 10 eram crentes. São 10 virgens, não eram 5 virgens e a outra 5 não eram, não. As 10